Você acha que você tem a ferida do abandono? Pois é dela que eu vou falar nesse vídeo aqui hoje, segundo esse livro, As 5 Feridas Emocionais, da Lizzie Borden. Fica aqui, você vai gostar. Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Carol Paiva e hoje eu vou falar sobre a ferida do abandono, que eu já falei no vídeo anterior sobre a ferida da rejeição, né? Como vocês, eu vou deixar aqui em cima algum card ou no final do vídeo para vocês olharem. E agora eu vou falar sobre a ferida do abandono, tá? No livro aqui, na verdade, ela chama de aspecto físico do dependente, né? Ela chama de dependente. Mas, nessa questão, né, que eu já expliquei no vídeo passado, da análise corporal, o dependente ele é chamado de traço oral, né? Então, eu vou até colocar no título, traço oral ou dependente, porque aí as pessoas vão entender melhor quando a gente falar de traço oral, tá? Primeiro, vou mostrar como é o corpo do dependente ou do traço oral. Geralmente inclinadinho, né? Esse pescoço mais inclinado para frente. Tem um volume maior aqui, é porque aqui no livro eles não estão na dor, porque quando o oral está na dor, né? Quando o traço do abandono do oral está na dor, tem sobrepeso, né? E é um dos traços que mais tem tendência a ganhar peso, tá? Então aqui é um oral magro, né? E tem também uma variação do traço oral da falta ou do excesso, tá? Aqui é um oral magro, né? Mas você vê que tem um volumezinho aqui na barriga, tem um corpo um pouco mais flácido, ó, o corpo da mulher oral, ombros mais caídos, né? Rostinho mais redondo, tá? Então aqui é o oral que não tá gordinho, né? Não tá acima do peso. Mas a maioria dos orais geralmente tem uma tendência a ficar acima do peso e eu vou explicar por que mais na frente, tá bom? Então vamos lá, né, gente? Traço oral, os orais. Ai, que bom! O que seria do mundo sem os orais, né? Seria um mundo triste. Seria um mundo triste, talvez? Talvez sim, talvez não. Já explicando aqui, gente, que eu tenho traço oral, né? Eu tenho 2 traços bem marcados, que é o oral e o rígido. Então, eu sou uma oral rígida. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu sou da emoção, mas sou da razão também, porque a minha rígida me puxa para a razão e eu fico sempre tentando equilibrar essa balança, né, da emoção para a razão. É um negócio. Mas, enfim, o oral é geralmente aquela pessoa bem positiva, alegre, gosta de dar afeto, gosta de dar carinho, não gosta de ficar só, gosta de sempre estar rodeado de amigos, de pessoas, tem muito amor para dar, é muita emoção, né? São pessoas muito intensas, intensas em tudo que você possa imaginar, né? E essa intensidade toda do oral acaba dificultando ele um pouco em ser uma pessoa determinada, né? Às vezes é muito inconstante, mas por outro lado, né, tem um lado muito afetuoso, tem um lado que as pessoas querem estar perto dessa pessoa de traço oral, porque ela passa uma energia positiva, ela tem muito carinho, muito amor para dar, né? Então o oral ele vem no mundo assim para dar uma colorida no mundo, né? Digamos assim. E com certeza você conhece um parente, conhece alguém, algum amigo que tem o traço oral predominante, tá? O meu, gente, não é tão alto não, porque o meu oral deu 28% dos 5 traços, né? Porque a gente tem 5, tá? Sempre a gente vai ter um pouquinho de cada. Então, dos 5 traços, o meu deu 28% oral, 27% rígido. Então, são os 2 mais altos, mas não é tão alto, né? Porque pode haver pessoas orais com 50% oral, né? Umas porcentagens bem mais altas do que a minha, entende? Então, assim, o meu deu oral rígido e aí depois deu esquizoide em terceiro lugar, por isso que eu gosto tanto de ler, por isso que eu tenho esse meu lado nerd. Deu esquizoide em terceiro lugar e quarto masoquista e por último psicopata, tem um pouquinho de psicopata. Enfim, né? Então é isso. Você pode achar uma pessoa com oral bem elevado, né?
ou com um oral médio ali junto com outro traço, como é o meu caso, né? Eu tenho um oral ali mediano junto com rígido, certo? Então, são várias combinações, né? Você teria que fazer a sua análise corporal e assim, eu não trabalho com análise corporal, nesse vídeo eu tô passando mesmo o que é o traço oral, né? Para as pessoas que querem se conhecer melhor ou querem saber como lidar com as pessoas que estão ao redor, né? Porque a gente, para lidar bem com as pessoas, a gente tem que conhecer sobre pessoas, né? É impossível você se conhecer, ter o autodomínio das emoções e saber lidar com as outras pessoas se você não sabe sobre pessoas, né? Então é muito importante estudar sobre pessoas, tá? Pois vamos lá, que já deu 6 minutos o vídeo. Ai, meu Deus, eu falo demais. Meu traço oral, meu filho, quando me deixam falar, eu falo mesmo. Então vamos lá. Ó, primeiro eu quero começar com uma coisa bem interessante que o livro fala aqui, ó, que o traço oral é gerado pela ferida do abandono, né? Então, abandonar alguém é deixá-lo, largá-lo, não querer mais se preocupar com ele. Isso é o abandono, né? Muitas pessoas confundem a rejeição com o abandono, porque a rejeição, se você for lá no meu vídeo de rejeição, né, do traço esquizoide, você vai ver a diferença. Às vezes nos julgamos rejeitados, pois o outro nos repele, não nos quer mais ao seu lado. Não devemos nos prender à situação vivida, mas sim à dor vivida. Para saber qual ferida foi ativada, devemos estar atentos à nossa reação e à pessoa com quem vivemos o problema. Bom, aí aqui ele falou, né, que é diferente, porque o abandono é assim, o abandono é quando a pessoa tem a pessoa e depois ela não quer mais. Ela repele, ela rejeita, né? Ela, ela larga a pessoa. Isso é o abandono, tá? E ele fala aqui, como eu falei na vez passada sobre o esquizoide, aqui na ferida do abandono, do traço oral, ou traço dependente, porque aqui no livro ela chama de traço dependente, ela chama de aspecto físico do dependente, tá? Se é alguém do mesmo gênero que a gente, a ferida ativada é sempre da rejeição. Por exemplo, como a gente fala muito sobre pai e mãe, porque pai e mãe estão muito interligados a essas questões de feridas, né? Então, se você é uma mulher e você sofreu alguma coisa com a sua mãe, você está em dúvida se é rejeição ou abandono, como é do mesmo sexo, que é o que está falando aqui, né? É rejeição, não é abandono, tá? Então, a mulher sofre rejeição da mãe e o filho, o homem, sofre rejeição do pai, tá? Agora, se a pessoa é do sexo oposto, a ferida é do abandono, tá? Então, a filha mulher vai se sentir abandonada pelo pai e o filho homem vai se sentir abandonado pela mãe. A ferida vivida no caso de um abandono, assim como as 3 próximas feridas que analisaremos, né, trata do ter e do fazer. Somente a ferida da rejeição que toca diretamente o ser. A ferida da rejeição, que eu falei lá no outro vídeo, ela toca o ser profundamente. A pessoa não se sente digna de viver, de ser útil, entendeu? E vamos lá. Alguns exemplos de situações capazes de despertar a ferida do abandono numa criança. Ela pode se sentir abandonada quando? Olha que interessante. A criança ela vai se sentir abandonada quando? Se sua mãe passar de repente a se ocupar com um novo bebê, o sentimento de abandono será ainda mais forte se o bebê necessitar de cuidados especiais por ser doente ou problemático. A criança terá a impressão de que a mãe a abandona continuamente para cuidar do outro. Começará a achar que será assim para sempre, que nunca mais terá de volta a mãe antes. Então, geralmente filhos mais velhos podem ter sim a ferida do abandono, porque quando vem o segundo filho, aí ele se sente abandonado porque a mãe está dando mais atenção para o segundo filho, tá? Outro exemplo, se seus pais saem para trabalhar diariamente e dedicam pouco tempo a você. Quando você era pequeno,
seus pais trabalhavam muito, saíam de casa, e voltavam, saíam de manhã e voltavam bem à noite, você pode sentir um pouco essa questão do abandono. Eu fazendo uma análise, né, meu pai, ele saía de manhã bem cedo para trabalhar e chegava só à noite. E como é o gênero oposto, né, então eu tenho um abandono por parte de pai. Bom, esse negócio do gênero, gente, é muito genérico, porque tem uns terapeutas que falam que pode ser da mãe também, não tem nada a ver a questão do gênero e tal. Quando a criança é levada para o hospital e seus pais têm que deixá-la lá. Ai, gente, a criança está doentinha e acaba tendo que ficar só no hospital. Ela não compreende o que acontece, se tem consciência de que foi um pouquinho mal criada nas semanas anteriores e que os pais se aborreceram com seu comportamento na ocasião, o sentimento de abandono pode ser ainda mais pronunciado. Ela acha que foi um castigo, sabe? No hospital, ela pode resolver acreditar que os pais a abandonaram para sempre. Mesmo recebendo a visita diária dos dois, a dor gravada no momento em que ela se sentiu abandonada prevalece. Esse sofrimento a incita a criar uma máscara para si, julgando que esta ajudará a não reviver mais a dor. Né? Ela explica muito que toda vida que a gente sofre uma ferida, a gente cria uma máscara para viver com essa máscara, né? E tentar evitar essa dor novamente. É isso que explica, né, os traços de caráter. A humilhação, abandono, rejeição, traição, injustiça está muito ligada a isso. Você cria essa máscara para você não reviver mais essa ferida, certo? Quando os pais a deixam com alguém durante as férias, mesmo que seja com a avó, olha aí, ó. A ferida do abandono pode surgir quando os pais deixam a criança com alguém durante as férias, mesmo que seja com a avó. Eu lembro que eu passava minhas férias com minha avó materna, mas assim, minha avó materna, ela, que Deus a tenha, né? Ela, ela era uma espécie de segunda mãe para mim, sabe? Eu gostava muito e não sei se eu me sentia abandonada por conta disso, talvez, né? Mas eu gostava muito de passar as férias com minha avó materna. Mas ele fala aqui que quando a criança fica longe dos pais, mesmo que seja com a avó ou com a avó, pode surgir a ferida do abandono aí, né? Interessante. E tem um outro exemplo que é: se sua mãe está sempre doente e seu pai vive muito ocupado ou ausente, e ela é obrigada a se virar sozinha. Isso é um pouco parecido com a questão do masoquista, né? Porque quem é masoquista geralmente é uma criança que já se vira sozinho, que tem que lidar ali com certas situações, não tem ninguém para cuidar dela, ela acaba sendo o que cuida, né? O que tem que se virar, o que cuida. Mas aqui ele está falando também isso, né? Que o traço do oral, do abandono, a ferida do abandono, desculpa, pode surgir se a mãe está sempre doente, o pai vive ocupado e ela tem que se virar sozinha, fazer as coisas sozinha, pode gerar ferida do abandono também. Bom, aí ela fala aqui, a ferida do abandono é vivida com o genitor do gênero oposto, como eu falei, né? Há controvérsias. Tipo, meninas vivem a ferida do abandono com o pai, meninos com a mãe, mas há controvérsias porque tem, assim, aqui é a opinião da autora, tá, gente? Há um pouco de controvérsias em relação a isso. Mas vamos lá. Uma coisa interessante que ela falou aqui, que a maioria das pessoas tem mais de uma ferida. Como eu falei, né? Você tem que fazer sua análise corporal e ver as porcentagens. Mas nem todas as pessoas sentem o mesmo grau de dor. Então, por exemplo, se eu tenho 28% de oral e uma pessoa tem 45% de oral, né, do traço oral, que é gerado pela ferida do abandono, aqui, como a gente está falando, a pessoa pode se sentir muito mais, né, abandonada em certas situações da vida se ela não está curada, né, do que eu que tenho menos, entendeu? Então, isso é muito relativo, dependendo da sua análise, tem que fazer a análise do seu traço todo para saber as porcentagens, tá? Olha que interessante, gente. O corpo reflete a necessidade de apoio. O corpo do oral, do traço oral, reflete a necessidade de apoio. Não é difícil ver em sua figura
A criancinha que precisa de ajuda. Geralmente são aquelas pessoas que são mais arredondadinhas, né? Mesmo que a pessoa fique magra, fique no peso ideal, ela ainda é um pouco mais fofinha, tá? Se ela não tem muito traço rígido, como eu, né? Ela fica uma magra mais fofinha, assim. E geralmente o rostinho das orais é um rostinho mais de criancinha, né? De mais jovem, não é aquele rosto muito sensual de mulher, não. E, e parece que ela precisa de ajuda, né? De apoio. Eu tô falando de mulher, mas tem homem também, tá, gente? Serve para os dois. O homem geralmente é aquele com carinha de mais infantilzinho, mais criança, tem uma carinha de mais novo, tá? Ó, grandes olhos tristes também indicam a ferida do abandono. As pernas são fracas, os braços são compridos demais, pendendo ao longo do corpo. É o tipo de indivíduo que parece não saber o que fazer com os braços, principalmente quando há outras pessoas olhando. Ele fica tímido, né? E ele ou ela e não sabe bem o que fazer com os braços. Aqui ele tá falando um geralzão, tá, gente? Que a pessoa, né? Como eu falei, tem outros traços associados, tá? Ele também pode ter uma aparência curvada, como se a coluna não fosse capaz de suportar completamente seu peso. Algumas partes do corpo, como ombros, seios, nádegas, bochechas, barriga, saco escrotal, podem ser caídas ou flácidas. Olha só, ombros, geralmente o meu ombro é oral, porque quando eu deito assim, ó, ele é meio caído, tá vendo? O ombro meio caído, como se pode ver, a característica mais marcante no dependente, que é no traço oral, é a falta de tônus muscular. Se o oral ele não está associado muito com rígido ou com masoquista, ele é um oral que tem menos tônus muscular mesmo, tá? Se ele, tá, se ele for tipo um oral psicopata, não tem tônus muscular nenhum. Não se esqueça de que é a intensidade da ferida que determina a espessura da máscara, né? Uma pessoa muito dependente terá sempre as características mencionadas acima. Se o indivíduo tem apenas algumas delas, é porque sua ferida é mais leve. É importante observar que, no caso de uma pessoa gorda que carece de tônus em determinadas partes do corpo, seu excesso de peso pode indicar outra ferida, né? Aí pode ser uma mistura de oral com masoquista, oral com rígido, né? Aí tem que ver. Olha que interessante, ela fala assim, ó, quando uma pessoa sofre duas feridas, a da rejeição e a do abandono, é possível detectar em seu corpo determinadas características do escapista e do dependente, né? Você consegue ver determinadas características do traço esquizoide e do oral. A ferida que salta mais aos olhos indica aquela de que a pessoa sofre com mais regularidade, né? Essa mistura, gente, de traços é fantástica, porque só quem é terapeuta mesmo faz essa análise, bate o olho na pessoa e diz, essa é isso, essa é aquilo, essa tem uma mistura disso com aquilo, entendeu? É muito legal, gente, é muito legal mesmo. Não é porque escondemos fisicamente uma ferida que ela é sanada. Volto ao meu exemplo do ferimento na mão, citado no primeiro capítulo. Esconder a mão numa luva ou atrás das costas não faz a ferida se curar. É porque lá no esquizoide ele deu o exemplo que eu estou com a mão cortada, mas eu uso uma luva. Eu estou escondendo a ferida. Não significa que a ferida está curada, tá bom? Dos 5 tipos, o dependente, que é o traço oral, é o mais apto a se tornar vítima. Gente, falou em vítima, é traço oral. Há fortes probabilidades de que um de seus pais ou mesmo ambos sejam igualmente vítimas, né? Geralmente, se você tem o traço oral, seu pai ou sua mãe com certeza tem o traço oral também. E eles falam muito sobre essa questão da vítima, do vitimismo, né? A vítima é uma pessoa que engendra dificuldades de todo tipo ao longo da vida, em especial problemas de saúde, para chamar a atenção para si. Isso provê as necessidades do dependente, que julga nunca ter o suficiente. Ele acha que, se não conseguir atrair a atenção do outro, não poderá contar com seu apoio. Podemos notar esse fenômeno nos dependentes quando eles ainda são muito jovens. A criança dependente precisa sentir que, se der um passo em falso, contará com alguém para ajudá-la a se recuperar.
Bom, gente, o traço, quando o traço oral está na dor, essa pessoa que está com traço oral na dor, o que é que acontece? Ela sempre vai ser aquela pessoa que vai fazer questão de falar dos problemas dela, né? Ah, é porque eu tô assim, é porque eu tô endividada, é porque eu tô isso, é porque eu tenho que fazer um exame de sangue, é porque eu tô não sei o quê. Ela sempre vai falar dos problemas dela com o intuito de do outro prestar atenção e estar por perto, né? Porque ela quer o carinho, ela quer a atenção. Então ela sempre, às vezes ela nem tem problema, ela vai inventar um problema inconscientemente, alguma questão, alguma situação, para expor isso para as pessoas que ela quer por perto, para as pessoas ficarem cada vez mais perto. É como se eu me faço de vítima para o outro me olhar, né? Eu me faço de vítima para o outro jogar os holofotes e a atenção dele para mim e me dar companhia e me dar afeto, certo? Então é mais ou menos assim. Ao depararmos com uma pessoa que se comporta como vítima, costumamos nos perguntar como ela consegue arranjar tantos problemas, porque a pessoa que se comporta como vítima, ela pode nem ter tantos problemas, mas ela vai arranjar, viu? Ela vai arranjar. Isso, gente, lembrando quando o traço está na dor, tá? Se a pessoa é bem resolvida, faz terapia, se conhece, tarará, tarará, aí o traço não está na dor, tá bom? Quanto mais uma pessoa age como vítima, mais se agrava a sua ferida do abandono, né? Isso é fato. Vamos lá. Ela fala aqui também, ó. O traço oral costuma ter altos e baixos, isso é verdade. Durante certo tempo está feliz e tudo ocorre bem. E, de repente, sente-se infeliz e triste. Pergunta-se, inclusive, o porquê disso, já que essa situação é frequente e acontece sem motivo aparente. Mas se ele procurar bem, ou ela, né, descobrirá seu medo da solidão. Então, gente, o traço oral, ele tem muito medo de ficar sozinho. É o dependente, né? Então tem que curar essa dependência emocional, essa ferida emocional, tem que curar, porque horas, essa oscilação de humor, de sentimento, uma hora tá muito alegre, uma hora tá triste. Se sente que vai ficar só, abandonado e tal, tá triste. Tem companhia, tá alegre. A pessoa que gosta deu um sinal de que gosta, que tá ali e tal, tá alegre. Então, assim, o oral, o traço oral, ele tem que ter muito cuidado com essas oscilações, né? Tem que tentar ter um equilíbrio emocional melhor para não ficar nessa dependência de tô feliz, tô triste, tô feliz, tô... Não, a vida ela tem altos e baixos. E é isso que o traço oral precisa entender. Que a vida tem altos e baixos, que às vezes a gente está triste, a gente está alegre, nem sempre a gente está tão feliz assim, vai ter dias, né, mais bad, ali na bad, né? Então o traço oral precisa tentar se equilibrar emocionalmente e curar essa ferida do abandono e curar essa dependência emocional, tá bom? Bom, a forma de ajuda que o dependente mais carece é o apoio dos outros, né? Então ele precisa sentir que ele está recebendo o apoio de alguém, o apoio do namorado, da esposa, da namorada, o apoio da mãe, do pai, o apoio do irmão, do sobrinho, do amigo, da amiga, entendeu? O traço oral, ele precisa sentir que ele está sendo apoiado e apoiado emocionalmente. Legal, não é isso? Bom, gente, vamos lá. Já temos 26 minutos de vídeo. Gente, o traço oral é um traço, não sei se é porque é o meu, né? Um dos meus, que o meu oral rígido, mas é um traço que eu. Nossa, deixa eu só ver se o meu microfone tá ligado. Tá ligado. O traço oral é um traço que eu amo falar, que ele é muito, 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 too much, né? Muito intenso. De fato, a solidão é o maior medo do traço oral, tá? Seu medo é: o que farei sozinho? O que será de mim?
Olha só, então essa frase, gente, já diz tudo, né? Essa frase é um alerta para quem é traço oral ter muito cuidado com dependência emocional. Dependência emocional. A dependência emocional, ela pode ser de pessoas, pode ser de situações, pode ser de coisas, pode ser de animais também. Você tem um cachorrinho ali, um pet, e você é super dependente daquele cachorrinho e tal. Então, assim, a dependência emocional precisa ser curada no traço oral, para ele ficar em equilíbrio, ficar no recurso, né? Como dizem, ficar no recurso. E engraçado que eu estava vendo um podcast que o rapaz dizia: a dependência emocional é a idolatria no lugar errado, né? Olha que interessante, a idolatria ela tem que ser somente num lugar, né? Na força superior, no Deus Supremo. E quando você idolatra a outra pessoa ou algo, você está jogando essa idolatria no lugar errado, que era para jogar a idolatria em Deus, mas você está jogando no lugar errado, né? E a dependência, ele fala que a dependência emocional são 4 coisas. É a busca por admiração, afirmação, validação ou segurança, né? Então a pessoa ela busca algo, entendeu? Então, resumindo, o traço de caráter oral, ele tem que curar, ele ou ela, né? Tem que curar a dependência emocional e curar esse medo de ficar só. Mas aí você tem que reviver a ferida, você tem que descobrir o porquê daquela ferida para você se curar, né? Esse é o segredo, tá? Ó, apoiando a si mesmo, a luz se fará e você encontrará a solução. Não, aqui é uma frase aqui que eu grifei aqui, eu grifei aqui do nada a frase, nem sei porquê. Ó, o dependente mostra grande dificuldade com a palavra deixar, que para ele é sinônimo de abandono. Se, por exemplo, o dependente fala com uma pessoa que ele diz: tenho que deixar você agora, preciso ir. Seu coração se ressente. O simples fato de ouvir a palavra deixar lhe desperta emoções. Para não se sentir abandonado, é preciso que o outro lhe explique a razão de sua partida, de preferência sem usar essa palavra. Gente, o bom, não, sério, quem tiver curiosidade, leiam esse livro, porque esse livro, ele é muito perfeito. Ele dá muitos detalhezinhos de muitas coisinhas, né? É engraçado, ela fala aqui, ó, cuidado para você não falar a palavra deixar. Nem sempre a gente vai conseguir, né? Mas não falar a palavra deixar com traço oral. Tipo assim, eu tenho que ir, eu tenho que deixar você agora, eu tenho que ir, eu tenho que deixar. Ele não lida muito bem com essa coisa de deixar, porque já associa a abandono. E uma coisa muito, muito interessante para quem é pai, mãe, que está me vendo aqui, quando você for trabalhar, né? Quando você sair de casa para trabalhar, nunca fale para o seu filho: filho, eu tenho que lhe deixar agora que eu tenho que ir trabalhar. Não, não fale a palavra deixar, né? Como ela indicou aqui no livro. E fale assim: filho, eu lhe amo muito, ou filha, né? Eu lhe amo muito, tá? Mas agora a mamãe ou o papai, agora eu tenho que sair para ir trabalhar. Mas à noite, às 7 horas da noite, eu volto para você para lhe dar mais atenção, lhe dar mais carinho. Olha que lindo, né? Quando os pais eles avisam: filho, eu vou ali trabalhar, mas eu não estou te deixando, eu não estou te abandonando, eu volto já. Eu vou ali, mas eu volto. Então, a criança que não entende, ela precisa dessa explicação. Não, eu vou só ali trabalhar, mas eu venho já e tal hora eu vou estar de volta aqui para você, para brincar com você, para lhe ensinar o seu dever. Olha como é interessante isso, né? Porque assim, eu não lembro, eu via meu pai saindo cedo para trabalhar e ele voltava à noite, bem tarde, mas ele nunca me falou: eu vou, mas eu volto. Eu sabia que ele ia voltar, né? Assim, mas fica aquela coisa, né, de, poxa, tá me deixando, tá me abandonando. Bem interessante isso. Gente, outra coisa que eu preciso falar, ó, o vídeo vai ficar longo, tá? Mas vai ficar muito, muito bom. Quem assistir até o final
comenta aqui, eu fiquei até o final, ou então comenta qualquer coisa sobre o traço de caráter oral, que é o dependente, né? Olha que legal. Esse tipo de pessoa também tem dificuldade em deixar um lugar ou abandonar uma situação. Olha que coisa. Deixa eu só ler a explicação da autora. Mesmo que o lugar para onde se dirige pareça agradável, ela fica triste ao pensar na partida. Tomemos o exemplo de alguém que parte para uma viagem de algumas semanas. Ele terá dificuldade em se despedir dos colegas do trabalho ou do lar. E quando chegar o momento de voltar para casa, ele viverá novamente uma resistência a deixar esse lugar, bem como as pessoas que lá se encontram. Então, assim, quem tem o traço de caráter oral tem muita dificuldade em deixar. E deixar, a gente fala não só sobre questões assim de relacionamento. Vamos supor, né? A pessoa se separou. Ela vai ter essa dificuldade de deixar esse lugar de relacionamento que ela tinha com a outra, né? O separar, né? Como ele fala aqui, ó, o deixar, o abandonar, isso traz muito sofrimento para a pessoa, né? As pessoas que mais sofrem quando terminam um relacionamento são as pessoas de traço oral, né? Por conta da dependência, do medo da solidão e tudo. E isso vale para locais também, né? Eu lembro que eu morava num apartamento. Eu tenho duas situações aqui que eu posso contar rapidinho para vocês. Eu lembro que eu morava num apartamento e aí eu me apeguei no apartamento. Ele era mais antiguinho, mais retrô, muito confortável, né? Eu armava uma rede, cearense, né? Gosto de rede, e era muito ventilado. Eu tinha minha biblioteca, e aí eu acabei me mudando para outro apartamento. Só que, gente, eu estava tão apegada naquele antigo que eu fiquei, ai meu Deus, quero sair daqui. E para eu mudar de apartamento, realmente foi um processo, porque eu era apegada ao outro, né? O apego oral o traço oral tem muito essa questão do apego. E o apego e a dificuldade com a mudança, né? A mudança pro oral, ela é um pouco complicada. E aí eu ficava, ai, gente, eu não quero sair daqui, tô apegada, tô não sei o quê. E aí eu tive que mudar, né, de apartamento, eu tive que mudar. Mas aí depois passou, né? E eu lembro também de outra situação quando eu era criança, que a gente também mudou de apartamento e mudou de bairro, né? Aqui em Fortaleza, a gente morava num bairro, a gente teve que mudar para outro. E aí, gente, aí o caso já foi diferente, porque eu tive que mudar de colégio. E aí eu já tinha minhas amiguinhas, sabe? Eu já tinha minha turminha, já tinha. E aí veio essa notícia: vamos se mudar de apartamento e vamos, né? Você vai ter que mudar de colégio. Nossa, gente, eu chorava tanto. Eu dizia, eu não quero mudar de colégio, eu vou perder minhas amigas. Gente, eu chorava muito, eu vou perder minhas amigas, eu não quero mudar de colégio, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu fazia assim, né? Eu fiz um away assim lá em casa. E aí mas aí aconteceu, eu tive que mudar de colégio, né? E fiz novas amizades, inclusive nesse colégio novo eu conheci novas pessoas e tenho uma amiga que é como uma irmã até hoje. Uma, não, duas, que são praticamente irmãs minhas, né, que a gente tem amizade aí de muitos, muitos anos. Mas é isso, né? O traço oral, ele tem que entender que as mudanças fazem parte da vida, né? Por mais que elas sejam dolorosas, as mudanças fazem parte da vida. É isso que o traço oral tem que entender. Tá bom, gente? Ó, a emoção mais intensa vivida pelo dependente é a tristeza. Gente, aqui tem muita informação, muita informação. Eu vou falar só as coisinhas que eu grifei, tá? Só pra gente finalizar e ir lá para as doenças que o traço oral pode ter mais, tá? Ó, ele não se abre para receber ou aceitar aquilo ou aquele que deseja por medo de não merecê-lo. Ah, isso aqui já é outra coisa, né? Já tem um probleminha com merecimento, até porque ele tem medo das emoções que toda essa atenção poderia fazê-lo viver. É comum observarmos esse comportamento entre os inúmeros indivíduos que sabotam a própria felicidade. Assim que uma relação se torna mais intensa, eles dão um jeito de acabar com ela. Ah,
A questão do medo, né? Do medo de sentir as emoções, eles têm muito também. Ah, tem uma coisa bem interessante, eu preciso falar, gente. Eu preciso falar. O traço de caráter oral, ele geralmente é aquele traço que ele começa um projeto e ele abandona o projeto no meio do caminho. Esse é o traço de caráter oral. Já entendam aí. Ele começa um projeto e ele tende a abandonar o projeto no meio do caminho. É justamente o que ela fala aqui, ó. Então, eles não se dão conta da quantidade de projetos em curso que eles abandonam. Seu ego lhe prega peças, como, aliás, faz a todos nós. Bom, tem que ter muito cuidado com os projetos que o traço de caráter oral começa, porque geralmente eles começam e eles abandonam no meio do caminho. Né? Então, isso é uma coisa muito horrível, muito, muito horrível, é ótimo. É uma coisa muito complicada. Outra maneira de chamar a atenção é ocupar uma função que implique acesso a um grande público. Muitos cantores, atores e artistas são dependentes, são orais, né? Eles se sentem bem no palco, de vedete. Aqui ela fala que existem muitos artistas, cantores, atores que têm o traço de caráter oral, porque eles se sentem muito bem com essa interação do público, com essa atenção, esse carinho que eles dão e recebem de volta, né? Então, muitos artistas são de traço de caráter oral, tá? Gente, eu vou falar aqui uma coisa bem interessante que tem a ver com a questão do peso, né? Do excesso de peso no oral. Na esfera alimentar, o dependente, que é o traço de caráter oral, consegue comer muito sem ganhar peso. E muito mesmo, viu? Como sua atitude interior geral é nunca ter o suficiente, é também essa a mensagem que seu corpo recebe quando ele come. Seu corpo reage em consequência disso. Então, podem ter pessoas de traço de caráter oral que comem muito, 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 muito e não engordam tanto proporcional ao que comem, tá? Porque a sensação quando a pessoa come é que tem um vazio dentro, eu estou preenchendo, mas nunca é suficiente, né? Mas tem os que são acima do peso também, tá, gente? O dependente prefere os alimentos macios ao invés dos duros. Ele mastiga lentamente para fazer durar o prazer e a atenção, em especial quando está na companhia de outras pessoas. Geralmente, aquelas pessoas que comem lentamente, devagar, e estão na companhia de outras pessoas e saboreiam, e gostam de comidas mais molinhas, né? Com molho, não aquelas secas, mas mais molinhas, com molho e tal, geralmente são orais. Você pode prestar atenção, tá? Eu lembro, gente, que eu tenho uma colega que ela sempre falava assim, meu Deus, a Carol come tão devagar que parece que ela parte a ervilha. A ervilha já é pequena e eu parto a ervilha. Não, gente, mas não é para tanto, tá? Vamos lá, né? No tocante às doenças, o dependente em geral foi uma criança doente, fraca ou franzina. Eis alguns males que podem se manifestar nas pessoas que sofrem da ferida do abandono. Asma, bronquite, problemas no pâncreas e nas glândulas suprarrenais, miopia, histeria, depressão, enxaqueca, doenças raras ou doenças ditas incuráveis. Tá? Esse negócio de doenças ditas incuráveis tem muito a ver com a questão, né, de sempre ter a atenção ali das pessoas, tá? Da pessoa que está cuidando, pelo menos. Certo? Para finalizar, vamos ver as características da ferida do abandono, tá? Eu vou ler isso aqui para vocês rapidinho, que é para a gente finalizar. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas eu expliquei muita coisa que tem aqui no livro, tá? Então vamos lá, despertar da ferida. A ferida acontece geralmente entre 1 a 3 anos de idade, com o genitor do sexo oposto ao seu, tá? Falta de alimento afetivo ou do tipo de alimento desejado, tá? Isso aí tem muita questão da mãe também, ou do pai, falta de alimento afetivo, tá? A máscara é a máscara do dependente, que gera o traço de caráter oral, tá? O corpo, ele é comprido, magro, sem tônus, pernas fracas, dorso curvado, braços parecendo compridos demais e pendendo ao longo do corpo. Partes do corpo caídas e flácidas, ou flácidas, tá? Ela fala aqui no livro que o corpo é comprido, magro, sem tônus. Gente, tem os orais que são magros, tem os orais que são mais cheinhos, tá? E mais arredondadinhos, certo? Os olhos são grandes e tristes e o olhar é repuxado. O vocabulário é ausente, sozinho, não suporto, estou sendo devorado, não largam do meu pé, tá? Caráter: vítima, exclusivista,
necessidade de presença, de atenção, de apoio e principalmente de amparo. Isso aqui é muito importante, tá? Saber? Dificuldade de fazer ou decidir alguma coisa sozinho. Pede conselhos, não necessariamente para segui-los. Isso é interessante, né? O oral, ele geralmente ele fala, 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 mas ele, se você der um conselho, pode ser que ele siga, pode ser que ele não siga, tá? Voz de criança, às vezes eles têm uma vozinha de criança, dificuldade de receber um não, de aceitar uma recusa, né? Às vezes são tristes, choram com facilidade, isso é muito importante, eles choram com muita facilidade. Desperta compaixão, prende-se fisicamente aos outros, racional, busca independência, maior medo, solidão. Alimentação, tem um bom apetite, pode ter bulimia, gosta de alimentos macios e come lentamente, tá? Doenças possíveis, dor nas costas, asma, bronquite, enxaqueca, hipoglicemia, agorafobia, diabetes, problemas nas glândulas suprarrenais, miopia, histeria, depressão, doenças raras, doenças incuráveis. Gente, só leiam, tá? Só leiam. Quem ficou comigo aqui até o final, eu amei ter conversado muito com vocês. Esse momento aqui para mim é tão especial, porque assim, eu vou ler tantos livros e vou trazer tantas coisas interessantes para vocês. Eu já li muitos livros na minha vida, né? Inclusive, quando eu for mostrar aqui no canal, eu vou ter que dar uma lida melhor de novo, né? Quem ficou até o final aqui, nossa, agradeço muito. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre a ferida do abandono, que gerou o traço de caráter oral, né? É bem interessante, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E lembre-se que o traço de caráter oral são pessoas maravilhosas, muito afetivas, muito afetuosas, né? Muito alegres, mas também que precisam, né, estar no recurso, precisam se curar, precisam curar essa dependência emocional, precisam curar esse medo da solidão e várias outras coisas, tá? Espero que tenham gostado. Se você não me segue, segue aqui, tá? Compartilha esse vídeo com uma pessoa que você acha que tem um traço oral. Olha, ei, tu nem sabe se a pessoa tem traço oral, mas assim, teve uma ideia que aquela pessoa é traço oral. Manda assim, olha que legal, fulano, esse vídeo. Achei parecido com você. Não, gente, não façam isso, tá? Se for constranger a pessoa, não façam isso. Mas, se quiser encaminhar o vídeo, fiquem à vontade, tá? E gostei muito de estar aqui com vocês. Me ajuda aí, dá um like, comenta aqui abaixo, toca aí o sininho, tá? Ativa as notificações. E até o próximo vídeo, que eu vou falar sobre a ferida da humilhação que gera o traço de caráter masoquista. Próximo vídeo, tá? Um abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo.